Olá, amigos e amigas aqui do nosso canal de podcast que vamos conversando 7. E hoje mais um episódio, uma conversa muito agradável. Hoje a minha entrevistada, ela é graduada em Psicologia pela Faculdade de Colinas do Tocantins, pós-graduada em Psicologia Clínica e Hospitalar pela Faculdade Venda Nova do Imigrante, é palestrante, tem experiência em atendimento psicológico com ênfase em ansiedade, depressão e dependência química, tem como base teórica a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. Atualmente faz atendimento clínico no espaço Corpo e Mente e na Psicoclínica, sendo também psicóloga escolar. E é com muita alegria que nós temos a participação da psicóloga, doutora Vani Kelly. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, professor Diogo. Para mim é uma satisfação estar aqui para fazermos esse momento de diálogo. Olá, internautas aqui do nosso canal de podcast e vamos conversando 7. E hoje nós temos uma convidada muito especial que é a doutora Vani Kelly. Eu quero já convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, ir lá no YouTube, se inscrever, comentar, compartilhar, curtir, enfim, nos ajude a cada vez mais entregar um conteúdo de qualidade, um conteúdo que possa servir e ajudar você em diferentes áreas da sua vida. E hoje a nossa convidada é a doutora Kelly, é uma psicóloga, palestrante também, que atua também junto às escolas. Nós vamos tratar hoje de um dos assuntos muito importantes que envolve o comportamento humano e principalmente a mente humana. Doutora Kelly, explica para nós, para o nosso público, qual é a diferença entre ansiedade e depressão? Bom, a ansiedade e a depressão são dois distúrbios distintos, mas algumas pessoas acabam confundindo os dois por conta que alguns sintomas comuns eles compartilham. Mas eu posso trazer para você pelo menos 3, que são os que mais são destacados na clínica. O primeiro deles é a questão do sentimento de morte. Enquanto na depressão, na pessoa há aquele desejo de morrer, aquele desejo da morte, na ansiedade a gente percebe que é diferente. A pessoa desenvolve, por exemplo, uma dor. Aí ele já começa a criar aquele medo, aquela preocupação excessiva da morte. O segundo que eu posso destacar para você é a questão do sentimento, que na depressão é mais relacionado ao desamparo, desesperança, né? A pessoa fica ali apática. Na ansiedade, a pessoa já fica eufórica, sabe? Ela fica agitada. Então, são dois sintomas bem diferentes. E outro, por último, né, que eu posso trazer para você, é a questão de que na depressão, a pessoa pode estar muito focada no passado, nas coisas que aconteceram no passado, enquanto na ansiedade está muito relacionado às coisas que vão acontecer no futuro ou que podem acontecer no futuro. Doutora Kelly, quais são os sintomas da ansiedade e como nós conseguimos identificar uma pessoa depressiva? Bom, os sintomas da ansiedade são variados e depende de pessoa para pessoa. A gente pode identificar sintomas tanto psicológicos quanto físicos. Eu posso destacar aqui alguns para você, que são mais comuns. Insônia ou hipersônia, né? A pessoa ou dorme muito durante todo o dia, ou a pessoa não dorme de jeito nenhum, tem uma noite agitada. E tem muitas pessoas que têm enjoo, dor no estômago, tremor, taquicardia, agitação. Então a pessoa fica muito tempo com as pernas mexendo. A gente pode identificar uma pessoa ansiosa, às vezes, porque ela fica, muito agitada no decorrer da conversa. E para identificar uma pessoa depressiva, basta a gente observar os padrões de comportamento dela. Peraí, por que
dia a dia e qual a durabilidade desse comportamento que ela está tendo. A gente costuma dizer que para identificar um transtorno é necessário observar duas coisas. A durabilidade, né, da situação que a pessoa está e a intensidade. Porque estar triste é normal, a gente fica triste, né, no decorrer do dia a dia, as situações que acontecem, mas essa tristeza ela é momentânea e nem sempre ela é numa intensidade, na verdade ela não é na intensidade da pessoa que tem depressão. Então, na depressão é diferente. Essa tristeza é a maior parte do tempo e ela dura por dias, semanas. Então, para a gente conseguir identificar uma pessoa assim, ela vai estar triste, né? Desesperançosa, na maior parte do tempo e por um longo período do dia a dia dela. Doutora Kelly, a gente estava tratando acerca da depressão, da ansiedade, que são sintomas que têm acometido muitas pessoas em diferentes fases da vida e em diferentes locais do nosso planeta. Eu gostaria de saber, doutora Kelly, nosso público também, quais são os índices relativos à depressão no Brasil e quais são, e se uma pessoa com depressão pode ter uma vida normal. Então, o número de depressão no Brasil é gritante, assim como é da ansiedade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, foi notificado nas redes de atenção primária 10,4% de casos depressivos. Isso é os que foram notificados e os que não foram. Porque hoje a gente percebe que todo mundo busca ajuda. Ainda tem aquele tabu, né, aquele preconceito, principalmente por parte dos homens, porque quando a gente vai ver as notificações, é as mulheres que buscam mais. O número maior de depressivos são as mulheres, né? E uma pessoa com depressão, ela pode ter uma vida normal se ela estiver em tratamento. Se caso contrário, é um pouco complicado, porque quando se fala em transtorno depressivo, já se está falando de algo que gera intenso sofrimento, que pode prejudicar o dia a dia dela, a qualidade de vida dela. Então, ela recebendo o devido tratamento, né, que é o medicamentoso e o psicoterapêutico, ela pode sim ter uma qualidade de vida. Doutora Kelly, hoje você é uma palestrante, também atua junto às escolas, principalmente nas escolas da rede pública estadual. Explica para nós como é esse seu trabalho junto aos estudantes e também junto à equipe escolar. Como é esse trabalho que os estudantes recebem da sua parte, né, todo o seu conhecimento? Explica para nós um pouquinho essa questão para nós. Bom, eu costumo dizer que questões emocionais e psicológicas é importante ser trabalhado em todos os contextos. Na educação não é diferente, porque a depressão e a ansiedade, por exemplo, pode trazer prejuízos de falta de atenção, falta de concentração, o que pode prejudicar o desenvolvimento do aluno, o aprendizado do aluno. Quando estou na escola, eu procuro identificar essas demandas, né? O aluno que está ansioso, o aluno que pode ter um quadro, né, mais depressivo, para poder intervir, fazer um acolhimento, ou às vezes encaminhar para alguma rede, que hoje são os postinhos de saúde, o CAPS. E o interessante é que esse trabalho é conjunto, não é feito só psicóloga na escola. Hoje nós temos a equipe multi, que é composta pelo psicólogo, assistente social e orientadora educacional, onde a gente leva em conta as competências socio-psicopedagógicas. Então a gente compreende o aluno como um todo. Interessante também porque a psicologia trabalha também em conjunto com o professor, que é o que tem ali acesso aos alunos, onde tem maior convívio com eles, onde de repente vai identificar um comportamento diferente
psicóloga. Então, essa comunicação é muito interessante, esse trabalho conjunto. Então, além disso, eu faço grupos, palestras para desenvolver, para falar sobre alguma demanda que foi observada no decorrer desses atendimentos, desses acolhimentos que são feitos, ou de algo onde a equipe multi deseja falar, abordar ou apresentar. Isso. Doutora Kelly, a depressão, a ansiedade são sintomas e transtornos que acometem muitas pessoas em diferentes fases da vida e também em diferentes países, conforme nós já dissertamos aqui. E sabemos que esse tema é um tema complexo, dolorido, mas ainda hoje persistem tabus na família, na igreja e na sociedade de maneira geral. Como é que você percebe essa situação desse momento hoje? Então, a questão do tabu é um conflito, porque deixa de induzir as pessoas a buscar o devido tratamento. É aí que aumentam os números de suicídio, principalmente para os homens, onde eles deixam de procurar ajuda, convivem com aquele transtorno sozinho, e aí tem um sofrimento, vive isolado, não busca ajuda, justamente por conta do tabu. E ainda bem que isso vem se desconstruindo, não totalmente, porque ainda há muito, só que em relação às igrejas isso tem melhorado um pouco. Então, hoje em dia as pessoas já desconstruíram de que depressão é falta de Deus, de que ansiedade é falta de Deus, e isso é muito bom, porque faz com que as pessoas busquem o apoio necessário, a ajuda necessária. A questão do tabu, professor Diego, é algo complexo, apesar de que isso vem se desconstruindo, ainda é presente. E, infelizmente, esse tabu e preconceito deixa as pessoas um pouco reprimidas em buscar o apoio psicológico, uma ajuda psicológica. É aí onde elas vivem isoladamente, em sofrimento, e não têm a coragem de buscar. Isso faz com que os números de suicídio aumentem. Então, nós precisamos falar sobre saúde mental, nós precisamos abordar esse tema e desconstruir esse preconceito, esse tabu, para que as pessoas se sintam mais confortáveis, tanto as pessoas das igrejas, quanto as pessoas em geral, tenham mais... para que as pessoas se sintam mais confortáveis em buscar essa ajuda. Então, quando a gente faz isso, quando a gente acolhe ao invés de julgar, quando a gente fala sobre esse assunto, a gente acaba até mesmo estimulando as pessoas que estão em sofrimento psicológico a buscar o devido apoio. Aí a gente previne suicídio, a gente previne que as pessoas adoeçam e fiquem isolados nesse sofrimento. Doutora Kelly, quais são hoje os principais sinais de alerta que a família deve se atentar em relação desde a fase infantil, da criança, do adolescente, jovem e também do adulto? Quais são esses sinais de alerta que o corpo transmite em relação aos transtornos de ansiedade e depressão? Como eu falei, esses transtornos, eles acabam sendo manifestados com sintomas psicológicos, sintomas físicos também. No adulto, quando você começa a identificar uma mudança de comportamento, quando você começa a perceber que ele está com uma preocupação excessiva, que ele demonstra comportamentos de medo, de evitação no trabalho, por exemplo, é aquele funcionário que é faltoso, que
realmente tem um motivo, quando se trata de ansiedade, ele falta por alguma questão no trabalho que está desencadeando esses sintomas de ansiedade. A ansiedade faz com que a pessoa evite o fator que gera sofrimento para ela. Então, se o fator de ansiedade está no trabalho, ele vai evitar o trabalho. Então, se a pessoa é muito faltosa no trabalho, a pessoa não tem mais prazer em fazer as coisas que antes ela fazia. Outras duas coisas importantes que eu já citei, a questão da durabilidade, dessa condição que a pessoa está e a intensidade, né? Então a pessoa começa a ficar com medo excessivo, com preocupação excessiva. Às vezes a situação não é assim tão grande, sabe? Como ela demonstra por meio do comportamento, da fala dela. Então, ela desenvolve um medo irracional. E então, quando você perceber que ela está desenvolvendo esse medo irracional, é um sinal de alerta. Você deve orientá-la a buscar ajuda, a buscar apoio psicológico, não julgar, porque o julgamento faz com que a pessoa, às vezes, até acredite que aquilo ali é frescura, que não vai ser interessante ela buscar ajuda por conta daquilo. Então, dar esse apoio, esse suporte e orientar a buscar um profissional de saúde mental, que hoje é o psiquiatra e o psicólogo. É importante falar, professor Diogo, que na ansiedade, por exemplo, a ansiedade normal, né, que a ansiedade saudável, que nós temos, que todos nós temos, e tem a ansiedade patológica. Para diferenciar a ansiedade normal para a ansiedade patológica, é interessante a gente observar aqueles dois fatores que eu falei para você anteriormente. A questão da intensidade dessa ansiedade e a questão da duração, né? Ela fica a maior parte do tempo muito ansiosa, isso é muito constante, isso gera um sofrimento, porque quando se fala de transtorno, sempre vai gerar um sofrimento. Então, se você percebe que há algo excessivo, que há algo com muita intensidade e duradouro, é interessante buscar esse apoio psicológico. Doutora Kelly, sabemos que os transtornos, depressão e ansiedade são bastante recorrentes na nossa sociedade atual. Uma sociedade que busca a todo momento, né, conquistar suas realizações por meio de situações no automático. Como nós conseguimos identificar esses fatores do transtorno de depressão e ansiedade? Existe o fator genético que influencia? E que outros fatores também podem levar a influenciar alguém a apresentar esses sintomas de depressão e ansiedade? Sim, o fator genético ele influencia muito. E questões ambientais também. Às vezes, uma situação do passado que aconteceu, uma situação que gerou um trauma, uma experiência negativa. Quando tiver gatilhos no presente acerca desse trauma, pode desencadear uma ansiedade. Por exemplo, o transtorno de ansiedade social está relacionado a uma experiência ruim, né, geralmente que aconteceu no passado e que houve gatilhos no presente para que essa ansiedade, né, viesse à tona. Então, na depressão, o excesso de trabalho pode gerar isso, significativas, né, como o luto, pode desencadear a depressão. Então, é um conjunto de fatores genéticos, biológicos e ambientais. E hoje nós batemos um papo, uma conversa hiper agradável com a psicóloga doutora Vânia Kelly, que disponibilizou um tempo na sua agenda apertada, na sua agenda muito concorrida, de trabalho, de cuidar da família, enfim. Hoje o papo foi com a doutora Kelly, onde nós tratamos questões relacionadas ao comportamento humano que envolvem transtornos de ansiedade e depressão. Creio que essa conversa vai agregar muito para a vida de muitas pessoas que precisavam ser esclarecidas
né, com esse tema, com esse assunto tão recorrente na nossa sociedade. Então, doutora Kelly, receba aqui os nossos agradecimentos por ter topado, por ter nos colocado esse tema que é tão importante para que a gente possa debater e discutir cada vez mais e as pessoas entenderem que depressão e ansiedade não é uma frescura. É uma questão que está sendo sempre tratada, mas que precisa também consciência e é preciso também tolerância em relação a essa situação. Doutora Kelly. Eu é que agradeço pela oportunidade e convite de abordar sobre um tema tão interessante que é necessário ser dito, né, principalmente para que esse tabu seja desconstruído, né, para que mais pessoas busquem ajuda, apoio psicológico, para que haja diminuição dos números de pessoas que sofrem, né, por conta desses transtornos de ansiedade e depressão. Eu agradeço novamente. Hoje, obrigada a você, professor Diogo, pelo convite. É sempre muito importante tratar de ansiedade e depressão, porque isso acaba incentivando as pessoas, né, que se identificaram, buscar o apoio, o suporte psicológico necessário. Gente, depressão, ansiedade, tem tratamento. Se você buscar um psicólogo e você necessitar de um tratamento medicamentoso, esse psicólogo vai te fazer um encaminhamento. E se você ir ao psiquiatra para avaliar a sua situação, o psiquiatra identificar que precisa do acompanhamento psicológico, ele vai fazer esse encaminhamento. Então, há resultados, né? As pesquisas nos mostram que há resultado no tratamento conjunto entre medicamento e psicoterapia. Não deixe de procurar ajuda, não deixe de incentivar os seus parentes a buscar ajuda, não esqueça de acolher a pessoa que está em sofrimento e para que seja desmistificado as questões do tabu e preconceito, como nós falamos. Gostaria de deixar aqui também, professor Diogo, meus locais de atendimento, que é aqui o Espaço Corpo e Mente, a Clínica Psicoclin, onde eu trato, né, de depressão, ansiedade, sobre dependência química